Fórum Mídia de 9 de setembro de 2024, uma segunda-feira. A rosa do Antônio Melo está firme e forte lá no fundo. Lá está ela. Ivan Longo, tá bom o tempo aí em Berlim, Ivan? Olha, parece que ontem foi o último dia de sol de mais de 30 graus, viu, Mauro? Todo mundo foi para o parque, aproveitando que a previsão dessa semana já é de queda. Hoje está chovendo aqui, desde de manhã cedinho tá chovendo e vai cair. Agora acabou o verão, só ano que vem, viu, Azenha e Melo? Bom, gente, eu vou começar com um lembrete que não tem a ver com a mídia ainda, mas eu vou começar aqui com uma cena do dia de ontem, do 7 de setembro, lá da Avenida Paulista. Eu não havia mostrado no vídeo, mas eu queria mostrar essa cena para vocês. De tiro é o sargento, um soldado que vai para linha de tiro. Aí, eles lá em Democracia relativa cima é que ganha nomes. O agro alimenta a nação trabalhando diariamente, de sol a sol, sem sábado. Não é André Boulos. André Boulos. É ou não é? Você sabe que é. Você sabe que é, porque você serviu. E ditadura não. Então eu queria lembrar para vocês que foi operado um verdadeiro milagre na extrema-direita. Eles agora estão batalhando contra a ditadura. É óbvio que não é contra a ditadura militar dos anos 60, que nos infelicitou por 65 anos, mas não havia nenhum cartaz pedindo intervenção militar ontem na Avenida Paulista. Isso pode ser, inclusive, Melo e Ivan, na minha opinião, a morte do bolsonarismo, porque o bolsonarismo precisa de carne crua. E ele está sendo institucionalizado, ou seja, Bolsonaro está fazendo um acordo do seu partido com outros partidos para eleger o Nunes em São Paulo. E essa foi a minha principal impressão de ontem na manifestação. Isso não tem diretamente a ver com mídia, mas foi a grande impressão que eu tive ontem na manifestação, gente, para dar uma opinião minha sobre o que aconteceu. Mas esse ditadura não a que ele se refere, não é ditadura do judiciário que eles dizem agora? Sim, né? Sim, mas de qualquer maneira... A outra está aí, a outra é Mas é curioso, porque eu perguntei para alguns bolsonaristas se eles apoiariam uma invasão estrangeira. Fiz pergunta louca, para tirar o Xandão. Ninguém disse sim, todo mundo falou, não, isso é um problema interno do Brasil, que o Brasil deve resolver. Olha que estranho. Eu acho que é mesmo institucionalização. Eles foram empurrados pelo Xandão, é como se fosse uma aula de educação, com palmatória, etc. Mas é uma aula de educação política. Presumo, porque não vi aquelas coisas tão bizarras, aquelas propostas tão bizarras do passado, mas a gente nunca sabe vindo deles. E tem aqui também Aí vou entrar num outro assunto, que é o assunto meu, que seria o assunto que é o assunto de hoje. Deixa eu ver aqui, cadê? Está aqui nos downloads. Eu demorei para subir. Bom, eu não estou achando aqui, eu vou deixar que vocês sigam. Ivan, você pode seguir, depois eu trago o assunto meu sobre o Fórum Mídia de hoje. Claro. Antes de eu começar, Zenha, só uma curiosidade minha. Eu li suas reportagens na Paulista do 7 de setembro, ficaram muito boas. E já que a gente está no quadro de mídia, né, só uma dúvida. Como que era a reação das pessoas quando você falava que era da revista Fórum? Aliás, você falou que era da revista Fórum ou não chegou a falar para evitar qualquer tipo de constrangimento? Como que foi isso? E a recepção das pessoas às suas perguntas, Azenha? Só para emendar mais uma aqui da manifestação. Está fechado. A recepção foi ótima. Quase ninguém perguntou se eu era da revista Fórum ou não. Eu estava com uma camerinha e muitas vezes eu caminhei com muita rapidez, como você deve ter visto. Mas a pessoa que eu falei que era da revista Fórum não sabia nem o que era a revista Fórum, nem perguntou. Então, eu tenho a impressão que eles estão muito mais ligados. Bom, se eu falar Jovem Pan,
né? Sim. Você tem uma recepção, mas uma coisa que eu também notei ontem, viu, Ivan, que me chamou a atenção, que faz diferença, em geral, assim como eu fui com uma câmera de mão, pequenininha, é uma câmera bem pequenininha que eu uso, uma GoPro, assim, na mão. Em geral, as manifestações bolsonaristas no solo na Paulista, não tem o repórter formal do CNN, não tem da Globo, eles não ficam lá embaixo, nunca. Exato. Não tem o repórter nenhuma. Porém, tem muito influencer, gente que tem uma pequena... monta um celular e etc. E sai filmando. Essas pessoas, havia um número pequeno dessa vez. Em geral, você tem muito influencer vindo de várias partes do Brasil. É outra coisa que eu notei, viu? Sim. E assim, mas fui muito bem atendido. Inclusive, eu falava, posso tirar uma foto sua? Óbvio, pode. Há um pouco de show também, né? De querer se mostrar para o público, etc. Então, bem interessante. Eu perguntei isso justamente porque você falou, né, que os repórteres, assim, como se faz normalmente, né, com câmera, com equipe e tal, que não tinha lá, né, e isso passou a acontecer porque os bolsonaristas nessas manifestações hostilizavam muito a imprensa, né, hostilizavam repórteres da Globo, da CNN, enfim, de tudo que é emissora, né. Mas eu diria que passei por lá como se eu fosse mais um influencer. Vamos dizer assim. Você fazendo o seu registro particular da manifestação. Né? Ali com uma câmerinha, fiz perguntas, obviamente. Quem perguntou, não, isso é revista Fórum. E assim foi. Legal. Bom, vamos lá. Hoje eu separei aqui um dado muito interessante que veio à tona. A gente estava falando sobre essa manifestação bolsonarista, que uma das pautas, uma das bandeiras, né, foi a defesa de Elon Musk como porta-voz da liberdade no Brasil, né? Eles chamam o judiciário no Brasil, eles afirmam que o judiciário no Brasil pratica uma ditadura muito por conta, né, do bloqueio da Rede X, desses embates. Enfim, trouxe uma notícia aqui relacionada exatamente com Bolsonaro e Elon Musk, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito dessa investigação que culminou na suspensão do X no Brasil, que impôs multas à empresa do Elon Musk, descobriu que o governo Bolsonaro, né, gastou praticamente a metade do total de verbas que o governo federal gastou desde 2015 com o X, antes Twitter, em publicidade, né? Mas quase metade dessa verba total foi gasta no governo Bolsonaro, e boa parte dela especificamente no ano de 2022, ano eleitoral. Foi o recorde de repasses do governo federal ao X do Elon Musk, em campanhas publicitárias, repasses esses feitos pela SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Pode passar para o próximo slide, por favor, Azenha? Que aí eu trago os números exatos. O Alexandre de Moraes teve acesso a estes números ao fazer uma solicitação formal no âmbito da investigação à SECOM atual do governo Lula, né? E aí o Alexandre de Moraes descobriu, através de dados repassados pelo governo Lula, né, que a SECOM do Bolsonaro, no período do governo Bolsonaro, gastou aproximadamente 12,3 milhões em campanhas publicitárias no X. O total gasto pelo governo federal desde 2015, ou seja, desde o ano do impeachment da Dilma, depois veio o Temer e tal, foi de 26,3 milhões em publicidades para o X. Desses 26,3, desde 2015, 12,3 foram gastos no governo Bolsonaro, né? E aí tem um trecho interessante aqui que é o seguinte, o que eu estava mencionando. O Moraes solicitou esses números, né, de gastos com publicidade da SECOM ao governo Lula, porque ele estranhou, quando impôs as multas ao X, que havia apenas, entre aspas, né, mas havia apenas 2 milhões nas contas do X no Brasil, né? E o Moraes achou estranho, achou inverossímil esse dado, uma vez que ele sabia que havia inúmeros contratos com o governo federal, né, publicidade, fora contratos com outras empresas e a receita que o próprio X já tem normalmente. Ele falou, opa, como assim só 2 milhões? Porque isso era uma das bases para argumentar, né, por parte do X, o não pagamento
das multas, né? Pois bem, a SECOM do governo Lula apresentou esse relatório de quanto foi gasto nos últimos anos, né? E se chegou a esse número aí, mais de 12 milhões gastos só no governo Bolsonaro, né? As multas ao X chegam a 18 milhões, né? Então, só as verbas gastas pelo governo Bolsonaro, os repasses feitos pelo governo Bolsonaro ao X, já pagariam mais da metade dessa multa que o X se recusou a pagar, né? Para além de outras receitas que ele gera naturalmente, né? E aí eu trouxe aqui um gráfico, só para vocês verem o montante, a diferença, né, para o ano de 2022. Veja lá, começa, né, esses repasses ao X no ano de 2015, durante o governo Dilma Rousseff, que é essa menor barrinha aí à esquerda que vocês veem, né? Depois, em 2016, o governo Temer aumenta um pouquinho, 2017 ali mais ou menos igual, né? E 2018, né, ano da eleição do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ainda não era presidente, era o Temer, foi já um primeiro recorde aí, mais de 5 milhões investidos pela SECOM em publicidades no X. Quando entra o primeiro ano do governo Bolsonaro, cai um pouquinho, 2 milhões, depois 2020, 2003, 2021 não teve muita coisa, aí o que pega, vejam só, 2022 a disparada de gastos de publicidade do governo Bolsonaro no X, que é esses mais de 5 milhões, né? E se você somar o anterior, né, de 2021 e 2020, tudo isso soma cerca de 12 milhões, o que representa praticamente a metade desse montante total aí, que inclui Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, né? Então, Bolsonaro sozinho é responsável por quase metade desses repasses. E chama atenção, de fato, que em 2022, justamente ano eleitoral, ano, inclusive, em que já estava em vigor o contrato que o Bolsonaro fechou com o Elon Musk para implantar a Starlink na Amazônia, né? Todo mundo lembra daquele evento, aquelas fotos do Bolsonaro com o Musk. Em 2022, quando já havia atrito entre o judiciário brasileiro e a rede social X, porque já havia lá a solicitação para remoção de fake news que não era atendida, né? Já havia solicitação para bloqueio de contas feito pelo Alexandre de Moraes que não era respeitado pelo Elon Musk. Já neste período, em 2022, o Bolsonaro abriu o cofre da SECOM e investiu em publicidades em massa em ano eleitoral. E detalhe, não há justificativa ali nesses contratos de publicidade, né, para o tamanho, o valor, o porquê que se aumentou tanto no ano de 2022. Pois bem, esses números todos aí estão já com o ministro Alexandre de Moraes, isso faz parte da investigação que bloqueou o X no Brasil. Lembrando que a STF ainda pressiona o X pelo pagamento das multas que não foram pagas, né? Inclusive atacando outras empresas do Elon Musk, uma vez que o Elon Musk acabou com o escritório do X no Brasil. Uma dessas empresas é a Starlink, né? O Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias da Starlink no Brasil. O prazo para a Starlink recorrer dessa decisão terminou e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes pode, inclusive, vir a bloquear outros bens da empresa com o intuito de forçar esse pagamento de multa, que é uma empresa que faria parte do conglomerado do Musk. Isso poderia envolver, por exemplo, a apreensão de embarcações da Starlink, a apreensão de aeronaves da Starlink, imóveis da Starlink, carros da Starlink, entre outros bens. Então, hoje era mais isso para destacar, né, essa relação do governo Jair Bolsonaro com o Elon Musk, que vai para além da suposta defesa de liberdade de expressão, que todo mundo sabe que liberdade de expressão não tem nada, né? Mas a coisa passa necessariamente pelo dinheiro, né? Para o Elon Musk foi muito interessante ter Bolsonaro como presidente. Vejam aí, né? Basta ver o tanto que o governo Bolsonaro liberou de dinheiro para a rede social do Elon Musk. Melo e Azenha. Bom, gente, meu tema é muito rápido, é só esse aqui, sobre uma questão que a gente viu aqui no Brasil, né? Havia uma expectativa de um avanço sobre as investigações do Bolsonaro no Brasil, com possível impacto eleitoral, o mesmo existia nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês se lembram, lá atrás, meses atrás, a gente dizia: o Trump vai ser profundamente impactado pelas ações na justiça que correm contra ele. Não é um fato. Ele conseguiu adiar algumas decisões,
ele foi beneficiado por uma justiça, por uma juíza e uma outra decisão, a principal delas, o envolvimento do Trump no 6 de janeiro nos Estados Unidos. O caso era para estar já na fase final, porém uma juíza, agindo de maneira bem estranha, ela exigiu praticamente que fosse refeito todo o processo. Então, o processo contra a partir dessa decisão da juíza, depois a Suprema Corte também tomou outras decisões impactantes, ou seja, a justiça como um todo nos Estados Unidos acabou facilitando a vida para o Trump no ano eleitoral, e aí a última expectativa é que ele tivesse uma sentença no caso da Stormy Daniels, aquele caso em que ele foi condenado, e aí ele já é condenado, né? E aí ele teria a sentença, mas foi adiado. Ele vai ser sentenciado agora, no caso da atriz pornô, só em 26 de novembro. Era para ser agora, em 18 de setembro. Com isso, ele não vai ter o ônus de ficar se defendendo ou sofrendo ataques da Kamala Harris, dos outros adversários, sobre o fato de que ele já terá terá sido sentenciado no caso da Stormy Daniels. Eu achei importante trazer esse paralelo que tem impacto para a cobertura da mídia lá, como tem aqui no Brasil, né? Bolsonaro ficou livre das manchetes do indiciamento dele até agora, e isso tem um impacto menos ruim, assim, para o Bolsonaro, para os bolsonaristas nas eleições principais desse ano, os candidatos apoiados por ele. Por mim, hoje eu só trouxe essa observação de coisas paralelas rolando lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O juiz do caso aí deu uma de Gonê, né? Resolveu, para não prejudicar os andamentos da eleição, livrar o Trump, jogar só para depois das eleições. Ele disse... A sentença, né? Porque condenado ele já foi, agora o juiz só vai dar a sentença, né? Isso, ele foi condenado aqui em 34 acusações, né? Ele pode pegar 4 anos de prisão. Então, você imagina a manchete, né, Melo? Trump condenado a 4 anos de prisão. Pega, né? Pega. Aí o juiz disse: esta não é uma decisão que este tribunal toma levianamente, mas é a decisão que, na visão deste tribunal, melhor atende aos interesses da justiça. Jogou lá para frente. O interesse da justiça deveria ser fazer justiça a tempo, não é? Não, a qualquer momento, né? E não considerar que é uma eleição no meio. A qualquer momento, o cara foi condenado, a sentença é essa aqui. Se saísse Trump condenado a 4 anos, gente do céu, ia ser um escândalo em propaganda eleitoral, em tudo, né? Então, o juiz... Sair depois das eleições é uma forma de você trair a eleição, né? Porque... E aí... Uma coisa aqui no Brasil com o caso do Bolsonaro. Não, vamos aguardar o indiciamento para depois das eleições. Por quê? Isso, de alguma maneira, é uma maneira indireta de interferir no transcorrer das eleições, né? Você quer evitar um fato público que cause impacto nas eleições, né? É interferir, né? Aquela decisão da Suprema Corte que disse que um presidente só pode ser processado criminalmente por atos cometidos diretamente no exercício do cargo, também beneficiou muito o Trump. O processo dele teve que ser refeito. Aliás, várias decisões da justiça beneficiaram o Trump nos últimos meses nos Estados Unidos. É muito curioso, né? Mais ou menos o Gonê aqui no Brasil, essa demora, né? O sistema judiciário supostamente não querendo interferir, mas interferindo. Eu vou falar de um caso... Nós tivemos agora, nesse final de semana, aí, esse caso do Silvio Almeida, e tivemos uma grande mobilização em toda a sociedade, não é? Manifestação de deputados, senadores, os movimentos sociais, a imprensa. No entanto, uma senhora
ela, desde junho do ano passado, fez uma denúncia de estupro cometido pelo presidente, que teria sido cometido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa notícia, por exemplo, continua abafada pela censura. A senhora Juliane Lins já se prontificou a ser convocada para ir à Câmara dos Deputados para falar sobre o caso, que não é apenas o caso da violência que ela diz ter sofrido, que já são coisas gravíssimas, como a acusação de estupro, mas, inclusive, ela disse que foi ameaçada de morte pelo senhor Arthur Lira. Ela disse também que o senhor Arthur Lira sonegou bens para a Justiça Eleitoral, o que tornaria a eleição dele anulada, ele perderia o mandato. Ela diz ter provas disso, de fazendas, que ele é o real proprietário e que ele, no entanto, sonega. E, no entanto, ela não é chamada, o assunto não encontra eco na imprensa. O Jornal Nacional, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, nenhuma vez citou o nome Juliane Lins. Nenhuma vez. Não é notícia. Os que deram a notícia estão censurados. A agência pública, o ICL, censurados. E ela continua fazendo nas redes dela a mesma denúncia e pedindo por justiça. Mas, mais do que isso, ela pede para ser ouvida. Ouvida. Por que Juliane Lins não é ouvida? Por que na Câmara dos Deputados ela não é convocada para dizer e mostrar o que tem para dizer e mostrar? Por quê? Por quê? Será que é pelo fato o ministro Silvio foi executado em 24 horas? Será que é porque ele é um homem negro? O Arthur Lira é branco. É uma pessoa poderosa. O Silvio Almeida também é poderoso. O caso de uma mulher negra e um homem negro foi resolvido rapidamente. O caso da senhora Juliane Lins e do senhor Arthur Lira está no silêncio. Ela continua cobrando, continua pedindo para ser ouvida. E por que não é ouvida? Essa aí é uma pergunta que cabe não só aos deputadas e deputadas, mas a imprensa em geral. Por que não cobrem isso? Como se ela fosse uma louca, como se fosse uma Antígona. Na peça, a Antígona queria enterrar o irmão e era tratada como louca. No caso, a Juliane Lins quer desenterrar o que se tentou enterrar num processo em que ela teve, segundo ela, de desdizer o que disse, porque foi ameaçada de morte por Arthur Lira. São palavras dela, acusações gravíssimas, gravíssimas. Sonegação, agressão física e verbal, estupro, ameaça de morte. E ela fica falando sozinha ou com as pessoas que a acompanham nas redes. Por quê? É isso que eu queria saber. É verdade, eu acho que você tocou num ponto-chave, que é o fato do Arthur Lira ser branco, né? O Arthur Lira é branco e o homem negro, e aí não é defesa é defesa do rito, né? Rito judiciário, né? Porque agora tem até o placar para o caso do ministro aqui, o Silvio Almeida, foi um susto para todo mundo. Até por o placar de quantas vítimas vão denunciando ele. No caso
né? No caso do Arthur Lira, silêncio, né? Silêncio, e aí o que se joga com o Arthur Lira? Que ela é louca, que a justiça já desconsiderou a fala dela, que ela voltou atrás. Então, levanta-se uma série de dúvidas sobre o papel, sobre a denúncia da mulher. Já viram isso, viu, Melo e Ivan? As pessoas que contradizem, obviamente que a nossa turma, o nosso campo, acredita na Juliene. Mas se você olhar o que a direita fala sobre a Juliene, é isso que você acabou de dizer. Ela é louca, ela é descompensada, Tem um problema aí, Zé. Ela realmente voltou atrás nas acusações de agressão, ela voltou atrás. Isso. Mas o estupro não, porque ela não havia reportado o estupro, o que ela só fez numa entrevista que ela deu à agência pública em junho do ano passado. Portanto, a acusação de estupro não tem nada, nunca foi a julgamento, nunca foi a nada. E não prescreve, né? Não, prescreve, parece que em 25 anos. Eu acho que no ano que vem ou depois. Acho muito importante. Acho que nós, do nosso campo, temos feito, mas é curioso, né? Porque a justiça não age. Sentou em cima do caso do Lira, né? Caso gravíssimo. E aí a gente não vê um movimento para trazê-lo à justiça da mesma maneira rápida com que Inclusive as mulheres da Câmara. Porque não observação, né? O caso Silvio Almeida não foi rápido do ponto de vista do judiciário, nem chegou no judiciário ainda. Vamos ver como é que vai andar também, né? Não, ele já foi condenado, apesar de nem ter chegado no judiciário. Ele está condenado e... Não, mas nós estamos falando do judiciário, no caso, né? No judiciário nem começou ainda, vamos ver. Né? Como eu já falei. Eu, no caso, estou falando da imprensa em geral. Imprensa em geral, porque as duas reportagens feitas estão censuradas. Isso. E não houve uma mobilização de outros veículos de imprensa em defesa desses veículos censurados também. Exatamente, nem para combater a censura. Pois é. Mas né? Não houve denúncia da censura. A não ser talvez a gente da Fórum e mais nós que denunciamos a censura ao ICL e à pública, né? Porque a Folha, o Estadão, você não tem um editorial, por favor, liberem as reportagens sobre o Lira. É curioso, né? E mais, ela quer ir à Câmara dos Deputados para falar e mostrar os documentos que diz ter e que comprovam o que ela diz. Por que ela não é convocada? Nós temos bravos deputados lá. É uma grande oportunidade de convocar a senhora Juliene Lins, para ela mostrar o que diz, e pronto. É só isso. Não se está dizendo que o Arthur Lira é isso, é aquilo. É para que ela seja ouvida. A bem da verdade, foi censurada também um vídeo da Folha de São Paulo sobre o caso. Né? Não foi só do Intercept, da Folha. Também foi censurada, né? Foi, verdade. A própria Folha. Gente, vou seguir com o Gilberto Maringoni com uma questão, a Zenha, que tem tudo a ver com mídia. Amanhã, 22 horas, hora do Brasil, acontece o debate mais importante dessas eleições. Não no Brasil, nos Estados Unidos. 22 horas, debate Câmara-Trump. Parece que pode ser o único debate, né? Tamanha a conturbação do processo eleitoral. Qual a sua expectativa para um debate que acontece no momento que saiu uma pesquisa do New York Times, 48-47, né? Essa eleição lá vai ser... Vai ser por um fio, Mauro Lopes, e o debate vai ser importantíssimo. Sabe que eu estou começando a ter dúvidas sobre a Câmara por causa da economia, Mauro Lopes, mas isso não é assunto para hoje. Eu sei que você está com o Maringoni esperando aqui daqui a pouco. Já está aqui o Maringoni, já estou vendo meu companheiro. Posso ficar para a primeira pergunta para o Maringoni? Claro, fundamental a tua presença.
Dois bauruenses sempre dão um outro nível, né, para qualquer programa. Legal. Valeu, Ivan. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.